pela decisão dos anjos e julgamento dos santos, excomungamos, expulsamos, execramos e maldizemos Baruque de Spinoza. Maldito seja de dia e maldito seja de noite. Maldito seja quando se deita e maldito seja quando se levanta. Maldito seja quando sai, maldito seja quando regressa. Ordenamos que ninguém mantenha com ele comunicação oral ou escrita, que ninguém lhe preste favor algum, que ninguém permaneça com ele sob o mesmo teto, ou a menos de 4 jardas, que ninguém leia algo escrito por ele ou transcrito por ele. Essa é a sentença de excomunhão do filósofo Baruque de Spinoza da comunidade judaica de Amsterdã. Spinoza foi excomungado da comunidade judaica e foi perseguido pelos grandes monoteísmos que existiam na época dele, tanto o catolicismo, quanto o protestantismo, quanto o judaísmo. Ninguém tinha uma simpatia muito grande por Spinoza. Qual terá sido o grande crime dele para receber uma sentença tão assustadoramente terrível? Bom, a gente tem uma pista numa obra que ele nos deixou, chamada Ética, em que ele nos conta a compreensão que ele tem de Deus. O que terá de tão subversivo na compreensão que Spinoza tem de Deus? Por incrível que pareça, o que há de mais subversivo na compreensão espinosista de Deus é que ele pensa Deus como verdadeiramente onipresente, verdadeiramente onisciente e verdadeiramente onipotente. Mas por que pensar Deus da maneira como normalmente se assume que ele é, pode ser tão subversivo? Em primeiro lugar, vamos ver as implicações de pensar Deus como verdadeiramente onipresente. Ora, se Deus é onipresente, Deus tem que estar efetivamente, verdadeiramente, em todas as coisas. Isso quer dizer que Deus não pode estar fora do mundo, além do mundo, num lugar especial em que ele tenha criado o mundo a partir de fora, em que ele possa reger os acontecimentos do mundo a partir de fora, em que ele possa ter filhos preferidos dentro do mundo, que ele cuida, que ele castiga, que ele recompensa, que ele ordena que siga seus mandamentos. Deus não pode estar fora do mundo. Se Deus é verdadeiramente onipresente, Deus tem que estar no mundo e, mais grave ainda, em todas as coisas do mundo, em todas as partes do mundo. Isso acaba sendo muito grave, porque se a gente pensar bem, as próprias pessoas que costumam dizer, acreditar que Deus é onipresente, tendem a sempre acreditar e defender que Deus está mais no retiro do que no carnaval, que Deus está mais nas igrejas do que no mundo, que Deus está mais na abstinência do que no sexo, que Deus está mais no jejum do que na embriaguez e na ressaca. Mas se Deus é onipresente, Deus tem que estar em tudo, em todas as coisas, em todas as partes. Portanto, ele não pode estar mais num lugar do que no outro, não pode estar mais na igreja do que no mundo, não pode estar mais no retiro do que no carnaval, não pode estar mais na abstinência do que no sexo, na embriaguez e na ressaca. O segundo ponto, diz Spinoza, é que Deus é verdadeiramente onisciente. Se Deus é verdadeiramente onisciente, ele não pode ser como uma pessoa super inteligente que fica lá a partir de fora do mundo, entendendo e compreendendo as coisas do mundo a partir de fora. Uma inteligência sobre-humana que fica lá de fora do mundo e entende todo o passado, todo o presente, todo o futuro. A forma da inteligência de Deus não é a forma de uma mente humana que está em algum lugar processando acontecimentos que ocorrem no mundo. Se Deus é verdadeiramente onipresente, para que ele seja verdadeiramente onisciente, é preciso que a inteligência de Deus esteja encarnada no próprio mundo. Quer dizer que a inteligência de Deus é a própria lógica de constituição de todas as coisas. Por exemplo, as leis da física que fazem com que o mundo funcione da maneira como funciona, as próprias leis do movimento que fazem com que as coisas se movam e fiquem em repouso da maneira como fazem, as próprias formas geométricas que regem o princípio de constituição de todas as formas que existem no mundo, os próprios princípios geométricos de constituição das formas do mundo.
Então, se a montanha tem uma forma de cone, Deus é o princípio regente, a lógica geométrica que rege a construção de todo e qualquer cone, inclusive aquele. Se as árvores têm uma forma cilíndrica, Deus está na lógica geométrica que rege a construção de todos os cilindros, e assim por diante. Deus, a inteligência divina atravessa e constitui todas as coisas enquanto elas estão se constituindo. Não uma inteligência que está fora, uma inteligência que está nas próprias coisas. Em terceiro lugar, e aí ainda mais gravemente, se Deus é verdadeiramente onipotente, ele não pode ser moral. Um ser verdadeiramente onipotente não pode ser bom e justo, por uma razão simples. Porque se esse ser, que se diz que é onipotente, tivesse que agir sempre dentro dos limites de uma ordenação moral qualquer, se Deus tivesse a obrigação de responder a uma moral e ser sempre bom e justo de acordo com o que essa moral estabelece, logo ele não seria onipotente, porque ele não poderia fazer aquilo que se considera mal e injusto. Então, se Deus é verdadeiramente onipotente, e isso sim é muito grave dentro das tradições monoteístas, Deus não pode ser moral. Deus não pode ser bom, não pode ser justo. Ele apenas expressa seu poder produzindo, nessa força de produtividade que faz com que todas as coisas venham à existência e perseverem na existência. Um Deus verdadeiramente onipotente é puro poder de expressar e manifestar tudo o que existe da maneira como existe. Um Deus verdadeiramente onipotente se expressa em todas as ações, em todos os eventos, tanto aqueles que a gente considere maus por alguma razão, tanto aqueles que a gente considere bons por alguma outra razão. Deus está verdadeiramente em tudo, a inteligência de Deus permeia e atravessa todas as coisas, e o poder de Deus, a onipotência divina, se manifesta na própria produtividade quase que infinita da existência. Deus é o próprio poder de produção da própria existência, que faz com que as coisas, todos os eventos, todas as ações venham a existir, permaneçam existindo, até que se desintegrem e passem a compor outros seres existentes. Portanto, Deus, sendo verdadeiramente onipresente, verdadeiramente onisciente e verdadeiramente onipotente, não faz julgamentos morais, não faz exigências morais, não cuida de nós, não nos protege, não nos castiga, não nos recompensa, não exige nada de nós e também não nos dá nada que já não esteja dado, como exatamente o que há, o que existe. Deus é o próprio existir da existência. Essa é a onipotência, essa é a onipresença, essa é a onisciência de Deus. É como se Deus fosse absolutamente indiferente ao nosso destino. Nosso destino, seja ele qual for, é apenas uma experiência, uma manifestação, uma expressão do poder ilimitado de Deus. Por isso mesmo, Spinoza chama Deus de substância ou natureza. Quer dizer, Deus é a própria physis, a própria força que atravessa todas as coisas, que faz com que todas as coisas venham à existência e perseverem na existência, permaneçam existindo, até que se desintegrem e passem a compor outras coisas existentes. É uma imagem que pode parecer muito fria para quem tem o gosto de cultivar uma imagem de Deus como um Deus paternal, que cuida, que protege, que castiga, que recompensa, que exige, mas também que presenteia com algumas coisas. Pode parecer uma imagem muito fria, mas na verdade a imagem de um Deus absolutamente indiferente, como substância ou natureza, que é pura produtividade, pura força produtiva de tudo que há, tem uma beleza incalculável nessa imagem de um Deus absolutamente indiferente. Puro poder, pura força, pura expressão, pura manifestação.